Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de materiais de construção. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de materiais que são muito importantes na construção civil, né? Eu acredito que esses dois materiais aí, só esses dois devem representar uns 60% da obra, né? Porque as cerâmicas, elas estão presentes desde os tijolos, né, aos pisos, telha, se for telha cerâmica, né, as portuguesa, colonial, telha de barro, e os metais aquentos, né, peças de banheiro, a cerâmica também, vaso, pia. Hoje nós temos mais bancadas, né, mas aquela pia mais antiga também, material cerâmico. Os metais são as trancas, né, fechaduras. Se for, por exemplo, uma construção de que tem um forro em gesso, também tem os metais, perfis metálicos, né? Se for uma construção steel frame, aí sim é muito metal, né? Porque, não sei se vocês conhecem, com certeza já ouviram falar. O steel frame é uma construção à base de aço, né? Aço e placas parecido com placas de gesso, né? O interior mas fora é uma placa cimentícia, né? Que utiliza para não ter problema com umidades. É uma construção, é um método construtivo diferente desse convencional que nós estamos acostumados, que é a base de blocos cerâmicos, né? O tijolo. Então vamos lá, pessoal, um breve histórico aqui, ó. Os materiais cerâmicos fazem parte da história da humanidade, pois tem sua matéria-prima em abundância na natureza, né? O barro, né? Com o aparecimento das estruturas metálicas e do concreto armado, o tijolo deixou de ter apenas função estrutural e passou a assumir função de elemento de vedação. Essas paredes que a gente vê, pessoal, nas obras aí, são paredes de vedação, tá? Ela não tem função estrutural nenhuma. O que tem função estrutural são os pilares e vigas, né? Sapatas, viga baldrame, cinta superior. Os tijolos são ali só para tampar o vão, né? Por isso que pode ser substituído por outros métodos, ok? Por exemplo, nos Estados Unidos quase não se usa, né? Não se usa tijolo. Lá é madeira e steel frame. Agora não sei, não acredito que o EPS seja outra maneira. Parede concreta aqui no Brasil, as grandes construtoras ainda usam, né? Parede concreta. Acredito que não tem muito futuro, muito longo, pelo fato que é um material que não é 100% ecológico, né? Nada ecológico, para falar a verdade. O cimento, a produção de cimento, ela polui muito, né? Tem um aquecimento, tem gastos grandes de energia, por exemplo, para torrar a matéria-prima lá, os fornos estão acima de 1000 graus sempre, né? Para manter esses fornos aí madeira, queima, então não é um material muito indicado, né? Então provavelmente a sua vida útil aí, a sua utilidade esteja com os dias contados. A cerâmica também é um material formado pela moldagem, secagem e cozimento da argila ou misturas contendo argila, né? Eu falei barro, é o mais vulgar, né? O certo é argila, né? Silt não, né? Principalmente argila. A argila é um conjunto de minerais compostos principalmente de silicatos de alumínio hidratados, que possuem propriedades de formarem uma pasta moldável, né? Quando em contato com a água, observando a sua forma moldada, endurecimento com perda de água, solidificando definitivamente. Então umidifica ali para colocar na forma, depois forno, né, para tirar a água, né? E aí seca e fica ali o material seco e enrijecido. Tem característica, né? A retração é a propriedade
que as argilas têm de variarem de volume com o teor de umidade. Então isso aí é uns itens que a gente até viu em aulas anteriores, né? Retração. As argilas se retraem durante o processo de secagem e queima, né? Então provavelmente os tijolos, por exemplo, são feitos um pouquinho maior e quando vai ao forno, né, eles diminuem de tamanho. Se você tiver a oportunidade de pegar um tijolo comum e um tijolo requeimado, que eles falam, né, aquele tijolo vem mais escuro, que foi no forno mais de uma vez, você pode ver que ele é menor do que os outros, né, e ele adquire ali uma consistência quase de vidro, né, fica muito duro e ele geralmente ele não pega muita umidade, é muito reduzido a capacidade de umidade dele, e aí por isso é utilizado nas bases, né? Porque nós temos aquela umidade ali, sobe até uma certa altura, né? Por capilaridade. A água forma vazios no interior das peças cerâmicas, por isso, quanto menor a quantidade de água, melhor o produto final. Então, ó, o tijolo requeimado, ele diminui tanto, né? Então ele acaba ali por diminuir os espaços vazios no seu interior, por isso que ele absorve menos água. Porosidade é a relação entre o volume de vazios e o volume aparente total de uma peça cerâmica. Porosidade também diminui a resistência mecânica, a densidade e condutividade térmica. Então, um material mais poroso, pessoal, por exemplo, o que são um material mais poroso? É que tem mais poros, né? Por que diminui a resistência mecânica? Porque se eu tenho mais espaços vazios, né, eu tenho um material menos denso ali. Quem nunca viu um chocolate daquele acho que é da Nestlé, Soufflé, né, que tem ar? Então, você quebra ele cheio de bolinhas de ar. Você quebra ele com muito mais facilidade do que uma barra que é totalmente densa, né? Então, se tem mais espaço vazio, mais poroso, tem menos resistência. E diminui a densidade, né? Se tem mais espaço vazio, vai ter um volume, a relação entre volume e massa, né, vai tornar uma densidade menor. Se tem mais espaço vazio, ele é menos denso. E a condutividade térmica, pessoal, condutividade térmica, provavelmente vocês viram em fenômenos dos transportes, que é a capacidade da temperatura se locomover no maciço, né? E se tem mais espaço vazio, a temperatura ela tem dificuldade de passar, né? Quando tem mais espaço vazio. Porque, por exemplo, uma parede de steel frame que tem dos dois lados gesso, né? Placas, e no meio ali é vazio, ou se não, por exemplo, lá nos Estados Unidos usa uma manta térmica, né, no meio da parede, porque lá é frio, para conduzir menos. Então, se eu tenho espaço ali, a condutividade térmica tende a ser menor, né, para passar, porque não tem um maciço para essa condutividade, ela é igual um fio elétrico, né? Se você tiver um espaço entre, você pega um fio ininterrupto, né? Não tem nenhuma interrupção, segura nas duas pontas e pega um fio que tem uma interrupção no meio, com certeza você vai tomar o choque na que não tiver interrupção, porque não vai conduzir se tiver uma fenda, né? Então, condutividade térmica é menor quando tem o material mais poroso. A temperatura faz a argila sofrer dois efeitos. Primeiro, a secagem, saída de água, né? Segundo, ocorrer reações químicas. A qualidade de uma peça varia de acordo com o processo de reações químicas, onde ocorre a vitrificação e cristalização do material. Esta é uma diferença básica entre tijolos que não possuem vidro e porcelanas, né?
quando grande quantidade de vidro, né? Tem a porcelana. Então você deve estar pensando, né? Se é feito de barro, o tijolo e o porcelanato, por exemplo, por que o porcelanato é muito mais resistente, né? Ou o porcelanato e uma cerâmica, né? O porcelanato que usa aquele barro vermelho, melhor, a cerâmica que usa o barro vermelho, e o porcelanato aquela argila mais branca, né? É uma das principais diferenças, apesar de ter porcelanatos classe B de argila vermelha também, né? Os mais de entrada. Mas é o tipo de material. Além da argila ser diferente, tem outros componentes, né? Diferente do tijolo, que usa-se mais a argila vermelha somente. Moldagem, secagem e queima. A moldagem é o processo de dar forma definitiva à pasta, né? Se você tiver oportunidade de ver, eu vou procurar um vídeo e colocar da fabricação de tijolo. É um molde, né, que vai estar sempre ali, contínuo. E é feito cortado com a linha, né? Então o molde não é do tamanho do tijolo, pessoal. O molde faz um tijolo contínuo e é cortado ao final com a linha. Não sei se é de aço, se é de nylon. Nylon não, né? Uma fibra, alguma coisa parecida. E aí é cortado no tamanho ideal, né? Então a secagem após a moldagem das peças ainda tem 7 a 30% de umidade. É o processo de secagem natural ou artificial, né? Ou coloca no sol ou coloca no forno, que tira essa umidade para a posterior queima. Estufa, na verdade, né? Depois que vai para o forno. Queima. Durante o processo de queima, os fornos, toda a água é eliminada e ocorre a mudança de estrutura da argila. Então a argila era uma pasta, né, frágil, e ela passa a ser um material sólido, né, com uma dureza considerável. Produtos cerâmicos. Os produtos cerâmicos para a construção civil podem ser divididos em duas categorias. Material de argila, são os materiais constituídos por argila de cor vermelha, apresentam grande absorção de água e baixa resistência mecânica, tijolos maciços ou furados, e as telhas, né? Então, ó, tijolo maciço, pessoal, aquele tijolinho que você fala, tijolo à vista, né? Ele, pessoal, ele tem uma certa resistência estrutural, apesar de não ser considerado um tijolo estrutural. Ele tem uma certa resistência estrutural, por ser maciço. Materiais de grés cerâmico. São materiais cerâmicos de alta vitrificação. Louças, azulejos, pastilhas e pisos, né? Então você vê ali que é um material que foi prensado, né? E foi feito que ele adquire uma resistência maior, né? Além disso, pessoal, não sei se vocês já perceberam, a resistência maior mesmo dos pisos está no esmalte, né? Na cor. Porque, olha só, a riscadeira. Você passa a riscadeira aonde para cortar? Né? Você passa ela na parte que tem o acabamento, né? E aí você cortando aquela primeira parte ali, você consegue quebrar o piso, né? Na direção que você preferir. Então aqui a resistência à abrasão, né? A resistência à abrasão representada, a resistência ao desgaste de superfície, causado pelo movimento de pessoas e objetos. Então aí, pessoal, deixa eu ver. Uma coisa aqui, ó, que vocês é bom saber, porque às vezes o engenheiro forma, né? E aí chega lá no material de construção, o vendedor, né? O vendedor pergunta: você quer um piso com qual resistência? PI 1, PI 2, PI 3? Aí você vai falar, qual que é o melhor? Porque você não sabe. Então, ó, tá aqui, ó, resistência à abrasão. Tem os grupos, né? Grupo 0, ó, não tem resistência nenhuma
paredes, né, o tijolo. Grupo 1, PI1, baixa resistência, paredes e pisos de banheiro, residenciais e dormitórios. PI2, média, né, tem pisos de ambientes sem acesso direto a áreas externas. Grupo 3 é a PI3, média alta, né, piso de ambiente residencial. Então, pessoal, para residência não vamos colocar um PI menor do que 3, né? Acredito que a indústria nem chega a vender muito, nem produz muito pela baixa utilidade. E aí, tem o PI4, né, que a gente fala que é o para garagens, né? Eu falo que PI4 é para garagem, porque você vai ter ali uma massa grande em cima, né, um carro, e aí o atrito do pneu com o solo, né, às vezes tem uma pedra no pneu, então é bom você colocar um piso bem resistente. E tem o PI5, que é altíssima resistência e não encarde ainda, né? Estabelecimentos comerciais de alto fluxo, áreas públicas, fábricas e etc. Então, de 0 a 5, o mais resistente é o PI5, né? Dentre os materiais encontrados no nosso dia a dia, agora nós vamos falar dos vidros, né? Muitos são chamados de metais, vidros não, metais, desculpa. Estava falando de vidro ali atrás agora. Mas na verdade, grande parte são ligas metálicas, né? Uma liga metálica consiste na união íntima de dois ou mais elementos químicos. Onde pelo menos um é um metal. Exemplo, latão é uma liga de cobre e zinco. Aço, liga de ferro com carbono. Bronze, liga de cobre com estanho. Então, pessoal, o nosso aço de construção, nosso vergalhão, é um ferro com carbono, né? Ferro com carbono. O carbono vai ali para não deixar ele oxidar muito, né? Ele protege um pouco, apesar de não funcionar muito bem. Mas por que não pode colocar mais? Porque o carbono é um material frágil, né? Se você colocar muito carbono no aço, o aço vai tender a trincar, né? Então tem que ser, vocês vão ver futuramente a porcentagem de carbono que vai no aço, né? No ferro. Corrosão. A vida útil do metal depende de sua resistência e da proteção que o mesmo tem contra a corrosão, e da resistência à fadiga, dos esforços à ação do fogo, variações de temperatura e etc. Quase todos os metais apresentam corrosão, exceto o puro, o ouro e a platina. Mas como ninguém geralmente faz uma casa que tem todos os aços de ouro ou de platina, né? Então todos apresentam corrosão, oxidação, né? A não ser os sheik árabe, né? Eles fazem. Há pouco eu estava vendo a reportagem que esqueci o nome, que faz essas mídias sociais aí, ganhou um celular inteiramente de ouro, né? 105 mil reais o celular. Alumínio, liga metálica composta por 3% de cobre, 1% de manganês, 0,5% de magnésio. Quanto mais puro o alumínio, maior a resistência à corrosão e menor a resistência mecânica. Tá vendo, pessoal? Se você diminuir o problema de corrosão, você aumenta o outro problema, que é a resistência, né? Então não adianta nada ter uma coisa que às vezes não vai ter uma oxidar, não vai corroer, mas não vai suportar pressão nenhuma, né? É utilizado na construção civil em fios de cabo elétrico,
coberturas, revestimentos, esquadrias, portas e janelas, guarnições, etc. Então, alumínio, pessoal, utilizado nos perfis de assentamento de janela, né? Aqueles perfis lá são de alumínio. Que mais são de alumínio numa residência? Os fios, por exemplo, quem nunca teve um problema de unir um cabo de alumínio com um cabo de cobre e com o tempo aquilo ali oxidar e você ter uma interrupção de energia, né? Porque o cabo que vem da rede é aquele cabo triplex de alumínio, né? Cabo de alumínio. E aí você precisa fazer a emenda ali para transferir para cobre, né? E aí você tem que utilizar um terminal, porque se você unir os dois e qualquer umidade que tiver, você vai ficar sem energia, porque vai oxidar, né? Ó, oxidar. Metais mais utilizados: o cobre. Fundido com o estanho, ele se torna uma liga extremamente dura e resistente. O bronze, né? Utilizado em motores elétricos, telefones, circuitos elétricos, tubulações, serpentinas de aquecimento ou resfriação, nos ar-condicionado, né? Então, o cobre, né? Até ontem eu estava vendo uma reportagem que teve um cidadão no Brasil que ficou milionário vendendo esses resíduos de cobre, geralmente de fiações subtraídas, né? O bronze é uma liga de 85 a 95% de cobre e 15% a 5% de estanho, né? Então, se falar que é de bronze, você já viu que a maioria é cobre, né? Tem uma união, a liga metálica. Metais mais utilizados. Opa, não passou. Ferro é o metal de maior utilização na construção civil. De acordo com o teor de carbono com a liga na composição da liga, tem-se a classificação aço forjado, menos de 0,2% de carbono, aço entre 0,2 a 1,7 e ferro fundido entre 1,7 a 6,7 de carbono. Tá vendo? Não pode ser muito, pessoal. Se for muito, acaba por ficar muito frágil, né? Ficar frágil. Os aços são ligas metálicas de ferro e carbono, com porcentagem desse último variando entre 0,008 e 2,11. Distingue-se dos ferros fundidos, que também são ligas de ferro e carbono, pelo teor de carbono, que está entre 2,11 e 6,67. Então, viu, o aço de construção, que é o que eu falei, tem que estar com essa variação aí de carbono. Outra diferença fundamental entre ambos é que os aços, por sua ductibilidade, são facilmente deformáveis por forja, laminação e extrusão, enquanto que peças de ferro fundido são fabricadas pelo processo de fundição. Barras aço na especificação, Então tem 3 tipos de aço praticamente utilizado aí na construção civil, né? Então, barras com diâmetro superior a 0,5 mm, né? Por laminação a quente, CA25 e CA50. O maior, pessoal, o mais utilizado, maior é o CA50. Fios diâmetros inferiores a 10 mm, obtidos por trefilação ou laminação a frio. CA60, mais resistente, né? É o cabo de aço, né? Fios, trefilação. Isso aqui, pessoal, é utilizado bem também para... Eu acredito que já tem maiores do que isso aqui, Não é só
inferior a 10 milímetros, tá? Tem uns cabos de aço bem superior a 10 milímetros. É bem utilizado para fazer as vigas protendidas, né? Você estica a cordoalha de aço, né, no interior da viga e consegue aqueles grandes vãos de pontes de vão de 25, 30, 40 metros, né? Por exemplo, todas as pontes, na verdade, essas pontes novas que são feitas pré-moldadas, elas têm concreto protendido, né? Lá no meu município, lá em Machadinho, foi feita uma ponte lá, dessa forma. Aqui, quando você vai para Unigipa, da cidade para Unigipa, tem uma ponte ali nova, acho que é o Rio Urupá ali, também é feito com essas cordoalhas de aço, com concreto protendido, né? Então, ó, diâmetros nominais para concreto armado. Pessoal, só para especificar aqui bem, deixa eu ver, acho que não vai ter outra. Acredito que no próximo tem. Aqui, ó. Barras maior que 5 milímetros. Pessoal, tem uma barra de 4.2, tá? Tem uma barra de 4.2, geralmente é utilizado para, na maioria das vezes, fazer os estribos. Quando você compra aquela coluna pop, que é aquela coluna que tem 4 ferros, né? Retangular, geralmente 7 por 14, mas tem várias medidas. 4.2 aqueles estribos lá. Mas quando você faz um concreto mais armado, né, uma viga que tem um vão maior ou um pilar que tem uma solicitação maior, é melhor que você coloque os aços de estribo de 5 milímetros ou até 6.3, se for o caso. O Eberic, que é o software de estrutural, ele não calcula menor do que 5, tá? É 5 milímetros o estribo mínimo do Eberic. E aí, ó, você vai ter aí até um diâmetro de 40, né? Diâmetro nominal ali, 40 milímetros. Ou seja, 4 centímetros de espessura de diâmetro, né? Bastante grande. Mas para a gente aqui, utilizamos de 4.2, né? 5 a no máximo 16. Talvez para ocorrer alguma de 20, mas é muito difícil. Então tem um aço menor, né? Mas com a barra com a espessura menor. Também tem uma definição dos pilares, pessoal. Pilar não pode fazer pilar pela norma, tá? Não pode fazer pilar com aço menor que 10 milímetros, ou seja, o 3/8, né? 3/8, que você chama de 3/8. Porque aí eu tenho o 3/8, que é esse 10 milímetros, tem o 5/16, que é o 8 milímetros, aí tem o, se eu não me engano, 1/4, 3/8, 1/4, acho que é o 6.3, então é polegadas, né? Aqui está em milímetros. E os fios, ó, de 2,4 a 10, só que como eu disse, né? Tá, agora eu compreendi. Os fios é dessa espessura, mas o cabo que é formado por esses fios é maior. Então é isso mesmo. Então os fios, né, vai de 2,4 milímetros até 10 milímetros. Os fios de A60. Mas o cabo formado, né, treliçado depois, trifilado, ele fica mais espesso, né? Então os cabos de aço bem espesso, com diâmetros. Aqui, ó, aços, o que significa essa nomenclatura, né? Ó, CA25 possui superfície lisa, é comercializada em barras retas ou dobradas, com comprimento de 12 metros em fechos amarrados de 1.000 kg ou 2.000 kg, e é em rolo nas bitolas de 12 até 12,5, beleza? O CA50, que é o mais utilizado, possui superfície nervurada, né? Tá vendo aqui do lado o exemplo? Então, você já viu que a maioria dos aços que você vê nas construções é nervurado, não é liso, né? Geralmente a gente vê essas barras lisas aqui em portões, né? Porque não demanda de grande resistência, né?
é mais um fechamento. Mas isso aqui, pessoal, não é recomendado, mas também não é proibido utilizar na construção, né? Por que que não é recomendado? Porque além de ter uma resistência menor, ele é liso, né? E para o concreto aderir melhor, é melhor que você faça com nervurado, né? Que já tem as garrinhas aí para o concreto se aderir, né? O CA60, ó, em rolos, né? É bem mais resistente, né? Caracterizam pela resistência que proporciona estruturas com concreto armado mais leves e pelos entalhes, que aumenta a aderência do aço ao concreto. É encontrado em rolos com peso de aproximadamente 170 kg e em barras de 12 metros de comprimento, retas ou dobradas, e em feixes amarrados de até 1000 kg. Pessoal, talvez eu fale uma besteira, mas eu acredito que aquele arame liso, né, é um modelo, é um tipo de aço CA60, tá? Pode ser que seja uma grande besteira, mas eu acredito que seja. Alguns materiais mais utilizados, então, pessoal, de aço, né? Prego, né? É um aço galvanizado. Parafuso, aço preto ou galvanizado. Ferragem, né? De esquadrias, ferro, bronze. Exemplos de dobradiça, fechadura, contratesta, espelhos. Espelho, né? Tem espelho de aço, né, pessoal? Roseta, maçaneta, puxadores, rodízios. Então, vários exemplos na construção aí de aço. Tem um prego, pessoal. Esse aço galvanizado é aquele prego comum que a gente encontra. Mas tem um prego de aço, né? Mesmo, um aço mais puro, que é utilizado para pessoas, por exemplo, que assenta gesso, né? Ele entra com uma facilidade grande numa cerâmica, por exemplo. Você prega numa cerâmica. Já viu pregando um perfil metálico na cerâmica? É interessante, né? É um prego de aço. Esse dificilmente você vai conseguir entortar ele. Ferragem, né? Aqui estão os exemplos, então, ó, as fechaduras, esquadrias, concha, né? Isso aqui não é não, mas parece e pode ser também aquela de colocar rede, que é embutido, né? Ó, o trincozinho, a fechadurazinha de aquelas janelas mais antigas, né? As janelas mais atuais ou é alumínio ou é plástico, né? Um tipo de plástico. Tem também os varões, então muita utilidade de aço, né? Então por isso que eu disse que esses dois temas de hoje representam mais ou menos um 60% ou mais da nossa construção convencional, tá? Convencional. Pessoal, é isso. Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E qualquer dúvida você pode entrar em contato, né? Ou pelos comentários ou lá pelo nosso grupo. Então, fique com Deus. Até o próximo encontro. Tchau.